Hoje a gente vai mergulhar numa história que está literalmente escondida bem debaixo do nosso nariz, em algo tão comum, tão nosso, como um sobrenome. Uma herança que pode ligar milhões de brasileiros a um passado de 500 anos, um passado que muitos nem imaginam que tem. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Será que um simples sobrenome pode carregar um segredo tão antigo assim, de 500 anos? A gente vai ver como a resposta para isso pode, sério, mudar a história de muitas famílias e de um jeito bem amplo, a do Brasil inteiro. Silva, Santos, Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira, nossa, são nomes que a gente ouve todo dia, né? Super comuns. Mas, segundo as pesquisas que estamos analisando, esses sobrenomes e vários outros podem ser a ponta do iceberg, as primeiras pistas de uma jornada incrível que começa lá atrás, com perseguição e fuga, séculos e séculos atrás. Então vamos lá, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa com esse segredo no nome, passa pela fuga da Inquisição, entende o que era o judaísmo oculto, vê como os sobrenomes viraram pistas, se espanta com os números aqui no Brasil e no final a gente discute essa herança redescoberta. O ponto de partida é esse, e é fascinante, né? A ideia de que milhões de brasileiros podem ter uma ancestralidade judaica sefardita e simplesmente não sabem. E a primeira pecinha desse quebra-cabeça, a primeira pista, tá ali no RG, o sobrenome. Bom, para entender de onde vêm esses sobrenomes, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. A nossa história começa lá na Península Ibérica, com um povo que foi colocado numa situação terrível, forçado a fazer uma escolha de vida ou morte para conseguir sobreviver. E estamos falando de quem? Dos judeus sefarditas. O nome Sefarad é como se chama a Península Ibérica em hebraico. Era uma comunidade que viveu ali em Portugal e na Espanha por séculos, prosperando até que a perseguição religiosa virou o jogo e mudou a vida deles para sempre. Tudo começa a desandar de vez em 1492, quando os judeus são expulsos da Espanha. Para onde eles vão? Muitos, mais de 120 mil, correm para o país vizinho, Portugal. Só que essa segurança durou muito pouco. Em 1496, 4 anos depois, o rei de Portugal decreta: ou se converte ao catolicismo ou não tinha outra opção. Para muitas dessas famílias, a única esperança era fugir de novo, atravessar o oceano e tentar a sorte na nova colônia, o Brasil. E aí eles ganham um rótulo, uma nova identidade: cristãos novos. No papel, oficialmente eram católicos. Mas para muitos, essa conversão foi só da boca para fora. Era um jeito de sobreviver, de se proteger, enquanto escondidos eles continuavam com a sua fé e as suas tradições. E isso nos traz para cá, para o Brasil. Como é que essa identidade sobreviveu do outro lado do Atlântico? Bom, longe dos olhos de Portugal, nesse território imenso, essas famílias viram uma chance. Uma chance de ter um pouco mais de liberdade, sabe? Mas o perigo nunca desapareceu por completo. Pense na esperança que essas pessoas sentiam. O Brasil era visto como uma promessa. Era a nova Canaã, a terra prometida da Bíblia. Um lugar para recomeçar, para ter um pouco de paz, longe das garras da Inquisição. E o nome dessa prática de sobrevivência é criptojudaísmo. Cripto vem de escondido, secreto. Então funcionava assim. Em público, na rua, na igreja, eram católicos exemplares. Mas dentro de casa, com as portas e janelas bem fechadas, eles mantinham as tradições judaicas vivas. Tudo passado de pai para filho, no mais absoluto segredo. Certo, mas como a gente sabe de tudo isso? Agora a gente vai para a parte das provas. E aqui a história tem uma ironia incrível. Os documentos dos próprios perseguidores acabaram virando a chave para a gente conseguir desvendar essa história toda. Pois é, fica a dúvida, né? Se a fé era secreta, se tudo era feito às escondidas, como é que a gente pode ter certeza de quem eram essas famílias, como descobrir os nomes delas? A resposta é que a Inquisição não se contentou em ficar na Europa. Ela veio para o Brasil. E a sua burocracia era uma coisa de louco, super detalhista. Eles criaram registros meticulosos de todo mundo que era acusado de judaizar, ou seja, de praticar o judaísmo em segredo. E, ao fazer isso, acabaram preservando os nomes e as histórias das pessoas que eles queriam apagar. E não era pouca gente, não. A dimensão disso é de cair o queixo. A historiadora Anita Nowinski, que é uma referência gigante nesse assunto, diz uma coisa impressionante. Ela diz que o número de cristãos novos em algumas cidades do Brasil era maior do que o de judeus vivendo em Amsterdão, que era o grande centro judaico da época. Dá para imaginar?
E quando a gente vê os nomes, a coisa fica pessoal. Aqui temos exemplos de vítimas da Inquisição lá em Minas Gerais no século XVIII. Miguel Mendonça, Diogo Correia do Vale, Martinho da Cunha Oliveira, João Henriques. Olha esses sobrenomes: Mendonça, Correia, Oliveira. Nomes que a gente conhece. Para essas pessoas, esses nomes fizeram parte de uma sentença de morte. A ligação entre o sobrenome e a história que é trágica. É muito real. Ok, com base nesses registros históricos, as fontes que analisamos fizeram um trabalho de detetive moderno para tentar medir o tamanho desse legado. E se preparem, porque os números são realmente de outro mundo. O ponto de partida da pesquisa foi uma coisa super curiosa: a lista telefônica do Brasil. E o que eles acharam? Mais de 26 milhões de linhas de telefone registradas em sobrenomes historicamente ligados a esses judeus sefarditas. 26 milhões. É um número muito concreto, muito grande. Mas calma, que isso é só o começo. Porque uma linha de telefone não representa uma família inteira, né? Então, usando cálculos populacionais, a estimativa da fonte simplesmente explode. A conclusão é que até 80 milhões de brasileiros podem carregar esses sobrenomes. 80 milhões é quase um terço do país. É um número absurdo. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, vamos olhar só os 3 maiores. O sobrenome Silva, sozinho, pode representar mais de 22 milhões de pessoas com essa herança. Depois vem Santos, com quase 13 milhões, e Oliveira, com quase 9 milhões. A escala disso é simplesmente gigantesca. E aí a gente chega na parte final da nossa análise. Tá, e agora? O que essa informação toda significa hoje em dia? Qual é o impacto de desenterrar uma parte tão importante e tão esquecida da nossa própria história? O argumento principal é que esse grupo não foi uma minoria qualquer. Acredita-se que entre 25% e 33%, ou seja, de um quarto a um terço, dos primeiros europeus que vieram colonizar o Brasil eram, na verdade, esses cristãos novos. Isso muda tudo. Quer dizer que essa herança não é só um detalhe, ela está na base, no alicerce da formação do povo brasileiro. E essa citação resume tudo de uma forma genial. Ela vira o jogo. A grande questão, no fim das contas, não é quem descende de judeu, mas sim quem não descende. A pergunta talvez devesse ser essa: será que é mais comum ter essa herança do que não ter? E é com essa reflexão que a gente encerra. A história não é uma coisa morta que fica nos livros, que ela está viva, está nos nossos nomes. O que será que acontece quando um país inteiro começa a redescobrir uma parte tão fundamental de si mesmo? Quando milhões de pessoas percebem que suas raízes são muito mais complexas, mais profundas do que imaginavam? É uma pergunta que fica no ar para a gente pensar.